Um bom dia a todos e um feliz sábado. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, na casa de Deus, para aprendermos mais de Sua palavra, para termos a mensagem vinda do céu. E para mim é um prazer muito grande. Me sinto muito pequena diante dessa missão, mas me sinto muito honrada e feliz por compartilhar com vocês um assunto tão intrigante, tão diferente, mas necessário, que pode salvar e transformar vidas. É uma bênção estar aqui com vocês nesta manhã. Nós vamos falar um pouco hoje de um tema, como eu disse, um pouco diferente. Deixa eu arrumar aqui meus papéis. Quebrando o silêncio é o tema do sermão dessa manhã. E Quebrando o Silêncio, ele é um projeto educativo de prevenção contra o abuso e violência doméstica, promovida todos os anos pela nossa igreja. E esse projeto ele é promovido em 8 países, como nós vemos aí as bandeirinhas, né? Na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E esse projeto, ele é realizado desde o ano de 2002. Essa campanha, ela se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre sempre no 4º sábado do mês de agosto. Algumas igrejas fazem outros sábados também, como hoje, né, no 5º sábado. O importante é nós não deixarmos de falar, não deixarmos de participar dessa campanha da igreja. E este é o dia da ênfase contra o abuso e a violência. Quando ocorrem passeatas, ocorrem fóruns, não somente na igreja, mas também com as outras instituições da igreja, como escolas adventistas também. E essas manifestações, então, ocorrem na América do Sul inteira. A cada ano, um tema é escolhido para ser discutido e abordado, com o propósito de conscientizar a comunidade, denunciar os abusadores e ajudar as vítimas que estão sofrendo, passando por isso. E o tema desse ano é um tema, como já foi dito aqui, abuso sexual infantil. Esse tema já foi, alguns outros anos, falado e se repete novamente nesse ano. O que Deus tem para nos falar sobre esse assunto? O que Deus pensa sobre as crianças? Como Deus olha as nossas crianças, as crianças dessa igreja? Nós vamos abrir a Bíblia, peço para vocês, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Vamos ler o versículo 13 ao versículo 16. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta. E neste momento queremos te pedir mais uma vez a Tua iluminação. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que possamos deixar o Espírito Santo falar a nós. E que possamos praticar tudo aquilo que for aqui ensinado. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Capítulo 10, versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esse é uma historinha que nós gostamos de contar para as crianças, e as crianças amam escutar também, não é verdade? O momento em que mostra ali o amor de Jesus pelas crianças, que Jesus está sempre de braços abertos para recebê-las. E se você olhar um pouquinho antes aí na sua Bíblia, nós temos o
antes do versículo 13, tem o título, não sei se tem na sua Bíblia aí, mas fala que Jesus abençoa as crianças. Um pouco acima, um outro tema, fala a questão do divórcio. Tem aí na sua Bíblia? Então é bom nós entendermos aí que Jesus, que nesse evangelho aqui, e em outros evangelhos também, Jesus fala sobre isso logo após o divórcio, o tema de divórcio. Isso nos mostra uma coisa, não é por acaso. Jesus, ele se preocupa com as famílias. Jesus se preocupa com a tua família. Jesus se preocupa com cada família dessa igreja. E ele tem essa mensagem para nos dar. Vamos tentar entender um pouco do contexto da época. Por que aquelas mães estavam ali deixando seus filhos irem até Jesus ou levando seus filhos até Jesus? Era costume na época as mães levarem os seus filhos para os rabis, para que eles pudessem abençoá-los. E ninguém melhor do que Jesus, né, o mestre para abençoá-las. Mas como que os discípulos eles receberam isso? Eles ficaram felizes com isso? Não, né? Não ficaram nada felizes. Como eles ficaram assim, preocupados, né? Essas crianças, elas vão atrapalhar ali a mensagem. O livro O Desejado de Todas as Nações diz que eles achavam que as crianças eram pequenas demais para se beneficiarem com uma visita a Jesus, concluindo que ele ficaria aborrecido com a presença delas. Olha isso, eles achavam que as crianças eram muito pequenas. Elas não iriam entender, não estavam entendendo o que Jesus estava falando e que isso iria aborrecer o mestre. Às vezes nós pensamos que os nossos filhos ou que as crianças que estão ao nosso redor, elas não sabem o que nós estamos falando, não é mesmo? Às vezes a gente fala, é um assunto muito complicado, a criança eu posso falar na frente dele porque ele está brincando ali e ele não está entendendo nada. Sabe, é um engano muito grande isso. Eu tenho 2 filhos, como foi mencionado aqui, a Sofia de 2 aninhos e o Lorenzo de 5. E a gente costuma brincar lá em casa, que quando a gente pede para fazer alguma coisa, né, ou chama, ele não escuta. Mas quando, não sei se acontece na tua casa, mas quando é alguma coisa que não é para escutar, ele pergunta, o que foi, mãe? Por que você está falando isso? Por que, pai? E a gente fala, entendeu, né? Agora ouviu. Eles estão sempre antenados. Será que as crianças não estavam compreendendo e entendendo o que Jesus falava? Eu penso assim, se elas não estavam entendendo, por que elas queriam estar tão perto de Jesus? Porque elas queriam ficar com Jesus. Porque elas queriam seguir os pais onde Jesus estava. Porque elas viam que a sua mensagem era uma mensagem de amor, uma mensagem diferente. Jesus era uma pessoa diferente. Isso atraía as crianças para ele. E Jesus, qual foi a reação dele? A reação de Jesus foi concordar com os discípulos e falar, deixa então essas crianças aí. Não, né? Jesus, então, ele se desagradou não das crianças. Ele se desagradou de quem? Dos discípulos. E ele diz uma coisa que é muito importante para nós entendermos. Ele se indignou, como diz a Bíblia, né? Ele se indignou e ele falou para deixar vir os pequeninos e falou que não os embaraceis ou não as impeçais, não as impeçam de vir até mim. Não as impeçam de vir até o reino, até o meu reino. E essa é uma mensagem que Deus ainda fala para nós hoje. Será que nós, como adultos, como jovens e adolescentes, nós estamos falando dos 3 aqui, estamos impedindo as crianças de receber a mensagem de Jesus, de vir até Jesus, ou os adolescentes, ou até mesmo os jovens? Nós estamos colocando alguma barreira que impeçam eles de chegarem, de se aproximarem de Cristo? Lembrando que a visão das crianças, dos adolescentes, são diferentes da nossa visão. É algo que nós precisamos meditar. E é por isso que a mensagem de hoje está falando sobre as crianças. É uma preocupação que a igreja tem com os nossos pequeninos. Vamos entrar um pouco mais no tema, que é o tema sobre o abuso.
Você conhece alguém que já foi abusado sexualmente? Um balanço realizado a partir de ligações efetuadas em 2017 para o Disque 100. O Disque 100, guarda esse número, é o Serviço Brasileiro de Recebimento de Denúncias e é totalmente sigiloso. Ele constatou que 62% dos atos de violência contra menores foram praticados por familiares nas residências das vítimas ou dos acusados. 62%, mais do que a metade. Sabe, isso deve soar aos nossos ouvidos como um alarme. Às vezes a gente se incomoda com esse assunto, principalmente se alguém alguma vez já passou por isso. Algumas vezes alguns podem pensar, esse assunto é um pouco, né, não deveria ser falado numa igreja ainda. Ou então isso é muito alarmista, não é bem assim. Mas sabe, queridos, essa é uma realidade que precisa ser falada, que precisa ser contada, e que todos nós precisamos ficar atentos e saber o que fazer. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, olha esse dado, 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 13 homens adultos formados declararam que já sofreram abuso sexual na infância. 1 em cada 5 mulheres. Isso é um dado assim, muito alarmante. 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 13 homens. Primeira coisa, nós precisamos nos conscientizar da fragilidade e do sofrimento das crianças. Muitas crianças hoje estão sofrendo nas mãos dos adultos, e esse sofrimento é chamado de abuso. Nós temos a imagem do abusador, muitas vezes, como um homem forte, né? Como talvez uma pessoa que é mau caráter e monstro, né? Mas nós não devemos nos enganar, nós devemos nos colocar o óculos da realidade. Um psicólogo especialista em tratamento de casos como esses, está até está aí na revista de vocês que vocês receberam, está em entrevista com ele, não tem o nome dele, né, para preservar a sua identidade, mas ele é um psicólogo hoje que ajuda famílias. Ele sofreu abuso na sua infância, na sua adolescência. E ele diz o seguinte, o abusador de menores, ele age dentro do círculo familiar e raramente é um monstro, raramente é um estranho que passa pela rua. O abusador a conhece e a manipula emocionalmente. E às vezes dá alguma coisa e promete outras. Como a gente viu nos dados, o abuso, 62% do caso dos abusos, ocorrem nas ruas? Ocorrem aí fora? Onde ocorrem? Debaixo dos nossos olhos, no nosso lar, ou na casa do abusador, mas é num contexto em que a gente jamais pode imaginar. Tem uma psicóloga chamada Leiliane Rocha, eu gosto muito de segui-la, já conversei com ela algumas vezes, ela tem a sua mídia principal no Instagram, ela é uma psicóloga adventista, e ela fala muito sobre o abuso sexual infantil e sobre orientações sexuais para as crianças e adolescentes. E ela diz o seguinte, que no consultório dela, muitas mães, quando se deparam com essa notícia, elas chorando e falam, mas eu nunca imaginar que essa pessoa iria fazer isso com meu filho, que estava fazendo isso com meu filho, com minha filha. E ela fala assim, sim, é por isso que você não viu. É porque o abusador é uma pessoa em que você jamais iria imaginar. É uma pessoa que jamais você iria pensar. E isso é um alerta para nós. Sabe, por mais que seja difícil entendermos, isso acontece muitas vezes ao nosso lado e a gente não consegue ver. Isso pode acontecer por pessoas próximas, como amigos, parentes e, pior ainda, com os próprios pais. E eu digo pais porque tanto o homem como a mulher pode cometer algum ato de abuso contra meninos e meninas. E tudo isso parece não existir. Sabe por quê? Silêncio.
Vamos abafar? Ninguém fala sobre isso? Vamos ficar quieto? Tudo isso parece não acontecer por causa do silêncio. Silêncio de quem? Em primeiro lugar, nós temos o silêncio do abusador, do agressor. Ele sabe que cometeu um grande pecado. E não somente um grande pecado, mas um crime. E por isso ele faz de tudo para silenciar, para abafar o caso. Inclusive, ele pode fazer de tudo para que as pessoas em volta dele pensem que ele é o melhor pai, ele é o melhor marido, ele é o melhor tio, ele é o melhor companheiro. Pode ser um homem ou uma mulher, um jovem ou inclusive um adolescente, que brinca com as crianças. Sim, abusadores podem ser jovens e podem ser também adolescentes, meus queridos. É importante sabermos que um abusador nem sempre é um pedófilo. Ele é uma pessoa acima de toda suspeita. E ele pode virar um grande artista para silenciar a verdade. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 1. E vamos ler o verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sempre falamos de perdão, mas há perdão para um abusador? O que diz a Bíblia? Sim, há perdão. Há consequências do mal causado? Há consequências terríveis. Mas há perdão? Sim. O abusador pode ser restaurado? Por mais que nós não consigamos entender, ele pode. Mas há perdão, há saída, há tratamentos, há diversos tipos de tratamentos para cada caso, porque cada caso é específico. Deus se ira com o pecado, meus queridos, mas Ele está à espera de total arrependimento. Se houver arrependimento, Deus está pronto a perdoar. E pronto a oferecer perdão, a cura, desde que a pessoa se arrependa, desde que a pessoa se entregue totalmente a Jesus. Nós vimos aqui o silêncio do abusador. Tem um outro motivo do silêncio, o silêncio das pessoas que sabem o que acontece, suspeitam de alguma coisa vem que está errada, mas não vou mexer com isso. Isso não tem nada a ver comigo, eu vou fingir que não estou vendo nada. Eu posso até comentar entre a minha família ali com meu esposo, mas vamos ficar quietos, isso não é do meu interesse. Esse é o silêncio do cúmplice. Sim, é um cúmplice. Pode ser o silêncio da mãe, que sabe ou desconfia seriamente do comportamento do pai em relação à filha, e isso acontece, mas não faz nada. Ela não diz nada porque ela tem medo, porque lhe falta coragem. Afinal, é o pai. O pai é o líder da família. Talvez ali, quem carrega a maior parte financeira, o que eu vou fazer se eu ficar sem ele? Então, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Segundo, pode ser o silêncio dos parentes, dos amigos, da professora, dos pastores, dos anciãos, das diaconisas, enfim, de qualquer um que saiba o que está acontecendo, mas não faz nada. Todos esses são cúmplices. Pode ocorrer isso por quê? Por causa do medo da denúncia. O medo da denúncia, ele pode ser comparado também ao medo da vítima em contar o abuso. Ou seja, esse medo, ele acaba alimentando todo o ciclo do abuso sexual. A família, muitas vezes, não quer se expor a um caso de escândalo. É um escândalo, vai desfazer a minha família, o que todas as pessoas da comunidade vão pensar sobre mim, do bairro, da rua, da escola, do meu emprego.
Principalmente quando essa pessoa, esse abusador, ele é um membro da família, ele é um pai, ou ele é um avô, ou ele é um líder religioso, ou um amigo admirável. Como eu disse, nós não sabemos, o abusador, a gente pensa que é uma pessoa terrível, mas não são. Mas vamos deixar claro que todo o abuso sexual deve ser denunciado, e não somente o infantil. Aqui. Todo abuso sexual deve ser denunciado, e não somente o infantil. Eu sei que em muitos casos, meus queridos, é difícil abrir a boca, é difícil denunciar. Mas muitas pessoas então falam assim, para não ter problema, eu vou tirar minha filha dessa situação, vou me mudar de país, vou me mudar de cidade, vou me mudar de estado, mas eu não preciso denunciar. Mas isso vai resolver o problema da tua família, do teu filho, da tua família, ou o teu problema, e das outras vítimas. Vai resolver? Ou vocês acham que o abusador é só com uma pessoa que ele faz isso? Com uma criança? Não. Por isso eu vou tocar mais uma vez nesse assunto. Ele precisa ser denunciado. Qualquer tipo de abuso deve ser denunciado. A advogada Luísa Teixeira, chefe do escritório da Unicef, na cidade de Manaus, diz que qualquer pessoa que suspeite ou tenha conhecimento da violência sexual, ela tem a obrigação de acionar os órgãos responsáveis, como diz que sim. E como eu disse, é totalmente o quê? Sigiloso. Em terceiro lugar, está o silêncio do menino ou da menina abusados. E este é o mais triste. E por que as crianças se silenciam? Por que quem é ali abusado, ele acaba se silenciando? E você pode pensar, não, o meu filho jamais vai ficar em silêncio, né? Claro que meu filho vai me contar. Não tem como isso acontecer na minha família. Com certeza, isso pode realmente acontecer, se nós tomarmos as devidas precauções. Mas vamos entender antes o porquê que isso ocorre. Em primeiro lugar, as crianças podem ficar em silêncio por causa da inocência. Não é raro nós conversarmos com adultos que sofreram isso durante a infância e falarem, eu achava que isso era normal e que isso acontecia com todas as crianças. Porque não sabia que isso era uma forma agressiva, que o que o adulto estava fazendo ali, ou o adolescente, era uma agressão contra o corpo dela. Por isso que é importante nós, pais ou cuidadores, informar as crianças, explicar e ter cada vez mais cedo, dar cada vez mais cedo a orientação sexual para as crianças. Ensinar, em primeiro lugar, o que são as partes íntimas. Quais são as partes íntimas do corpo da criança? Ensinar que Deus criou cada parte do corpo dela e que as nossas partes íntimas devem ser reservadas. Ninguém pode tocá-las, nem eles, nas outras crianças também. Ensine as crianças, desde cedo, a cuidar da parte do seu corpo. Sempre que você estiver dando banho no seu filho ali pequenininho, converse com ele. Fala, olha, Deus criou aqui o seu narizinho, Deus criou sua barriguinha, e Deus criou suas partes íntimas. Mostre a ele que a parte íntima dele é algo sagrado, que é algo que Deus criou, como todos os outros corpos, da outra parte do corpo. Mas que é uma parte para ser o quê? Reservada. Quanto mais a criança ela tem autonomia em relação ao seu corpo, mais protegida ela vai estar ao abuso sexual. Por isso, ensine a criança desde cedo a se limpar. Isso é uma forma de prevenção também, né? Porque quando ela estiver sem você, ela mesma pode se higienizar. E outra coisa que você pode prevenir é não esperar a criança falar sobre o assunto. Quando crianças vão ficando maiorzinhas, já vão tendo mais entendimento, comece a conversar com elas sobre isso. Não espere ela chegar até você e ficar perguntando o porquê das coisas. Ensine a criança sobre o toque do sim e o toque do não. Vocês já ouviram falar nisso? Toque do sim, toque do não? É de suma importância que elas possam entender que o toque do sim é um toque que faz ela se sentir bem.
E o toque do não é um toque que dá um alarme no coração, que faz o coração disparar, e ali ela vê que tem alguma coisa errada. Eu vou dar alguns exemplos do toque do não. Se seu coração, então, ficar disparado, é o toque do não. Vontade de chorar, é o toque do não. Fazer brincadeiras que machucam você, é o toque do não. E isso não só em relação ao abuso sexual, tá, queridos? Qualquer brincadeira de mau gosto que machuca a criança, é o toque do não. Ou se esse toque é feito em algum lugar escondido, tem que ser escondido, tem que ser silenciado, é o toque do não. E o toque do sim, que você pode ensinar para o seu filho? Não é forçado, não dói, todo mundo pode saber. Como, por exemplo, algum adulto pega na tua mão, conhecido, claro, e te ajuda a atravessar a rua. É o toque do sim. Algum irmão na igreja vai cumprimentar você, te dar um abraço. É o toque do sim. Mas se der um abraço que você não gostou muito, seu coração te fez assim disparar, é o toque do não. É importante nossos filhos e as crianças dessa igreja saberem isso. Um livro que eu recomendo muito é esse livro aqui, Pipo e Fifi, para você ler com seu filho, ou você mesmo ler em casa. Na internet existem muitos materiais em relação a esse livro, e até mesmo joguinhos para você brincar com seus filhos. E ali juntos, a criança entender vários outros tipos de toque do sim e do toque do não. Ensinar sobre os limites e respeito para a criança é fundamental. E mais fundamental do que ensinar é praticarmos. Quem é que gosta de fazer coceguinha nos filhos? Levanta a mão. Ou em alguma criança? Eu amo fazer coceguinha no meu filho. Sentir aquela risada gostosa, né? Aquela risada que perde o fôlego, assim, né? É algo delicioso de você fazer na criança e ver ali aquele sorriso. Mas, não sei se acontece com vocês, mas lá em casa acontece. No meio da coceguinha, acontece a gritaria. Para, chega, mãe. E o que a gente faz quando a criança chegou no limite ali da risada, e rindo ainda, muitas vezes, né? Ela fala para a gente parar. Você continua ou você para? Se você para, ok. Se você não para, aí é um problema. Sabe por quê? Porque quando a gente não respeita, por mais simples que seja, a decisão da criança, numa decisão em que ela pode ter como essa, por exemplo, né? Ou ali o sentimento dela, nós estamos inconscientemente mostrando para a criança o seguinte, se nós não respeitarmos, né? Eu não respeito você. A sua fala, o que você está falando para mim, não é de grande importância. E isso, inconscientemente, leva a criança a entender o seguinte, eu sou uma criança, ninguém vai dar ouvidos para mim. E isso é importante quando, se algum momento, infelizmente, ela ter ali uma atitude em que ela tiver que falar o quê? Não. Ela pode pensar, ninguém vai me ouvir. E não ter a coragem de falar. E outra coisa muito importante, ela tem que entender e saber que os pais dela, ou as pessoas que estão ali fazendo coceguinha ali nela, respeitam ela. Respeitam o que ela está sentindo. E aí também está ligado um outro assunto. Às vezes a criança está brincando com algum outro adulto, ou com algum outro amigo, e ela está gostando da brincadeira. Mas chega um momento em que ela não quer. Ou então aquele adulto, seja o vô, seja o tio, seja o primo, está fazendo uma brincadeira que a criança não está gostando. E aí a criança chega e fala, mãe, para ele parar, fala para ele parar. O pai, fala para ele parar. E aí você fala, não tem nada não, pode brincar lá com seu tio, com seu avô. Se a criança, ela foi até você, é porque ela confia em você. Ela pediu ajuda para você, numa brincadeira. Se naquele momento você não vai ajudar a criança, e falar gentilmente para o vovô, para o titio, olha, vamos brincar de outra coisa? Ele não está gostando muito disso, né? Vamos brincar aqui fora, vamos brincar de outra coisa, enfim. Desvia ali a atenção. A criança vai saber que ela pode contar com você. E isso é uma das coisas que pode ajudá-la a não ficar em silêncio. A criança pode também ficar em silêncio por causa da vergonha. O que meus amiguinhos na escola vão pensar se ficarem sabendo que algum adulto me tocou de um jeito errado? Eu não vou ficar quieta. A criança pode ficar com medo.
E medo por causa do apego. São parentes queridos, são parentes próximos, é um pai. Pode ficar com medo porque é um tio da família muito querido, meu pai gosta tanto desse tio. O que vai acontecer se ele ficar sabendo? Ele não vai acreditar em mim. A criança pode ficar com medo por causa das ameaças. Se você fizer alguma coisa, você é culpada. Ninguém vai acreditar em você. Olha, que ele tem tantas ameaças, tantos tipos de ameaças que um abusador pode fazer com a criança, e a criança acredita. Outra, e a pior, é a culpa. Ela pode ficar em silêncio por causa da culpa. Ela se sente culpada, e ela sente que, de alguma maneira, ela foi culpada por tudo. Ela pode se sentir concorrente da mãe, ou temer em contar para a mãe o que está acontecendo. Ela se sente impura, e a angústia toma conta, então, do seu coração. E ali ela se cala e leva com ela, e carrega com ela a culpa. Aquele psicólogo que eu disse no começo, ele diz o seguinte: é um mecanismo muito perverso, pois o agressor o faz se sentir especial. Tão especial que faz o que quer com você. Assim a vítima chega a pensar: eu sou especial porque eu fui escolhido entre os outros. E isso também faz a vítima pensar que ela é cúmplice do abuso, como se ela tivesse culpa de ter atraído a atenção para si. Porque eu sou especial. Ele colocou na minha cabeça que eu sou especial e que eu vou carregar essa culpa. A culpa é minha, porque eu chamei a atenção. A culpa é o pior sentimento que fica após um abuso. E muitas crianças que foram abusadas se tornam adultos ainda com culpa. Não falaram nada para ninguém e ainda acreditam que a culpa foi delas. Por isso que os pais, eles devem criar um vínculo muito grande com seus filhos, desde a infância. Desde a mais tenra idade, um vínculo. Uma confiança em que a criança possa confiar em você de tal maneira que seja o que for o que estiver acontecendo, ela vai falar. É importante você falar com seu filho sobre prevenção, como vimos. Mas tão importante é falar sobre como agir se algo acontecer. Filho, se algo acontecer, eu ensinei você como você faz para você se prevenir. Mas se algo acontecer, vamos pensar, o que a gente vai fazer? A mamãe não vai te bater. Enfim, você tem um relacionamento com seu filho, comece a listar para ele sentir a segurança que ele pode contar com você. Nós precisamos agir em defesa das crianças. Em primeiro lugar, denunciando, como a gente viu, e prevenindo, protegendo a criança. Como você pode proteger a criança? Em primeiro lugar, estando perto a maior parte do tempo com elas. Cuidar da criança no caminho, quando estiver levando na escola, né? Se você vai ali, é muito perto da escola, fica olhando ali até ela entrar dentro da escola. A maior parte que você puder ficar observando, não grudada, né, o tempo todo, né? Mas observando, vendo onde anda. Não confiar totalmente nos adultos que ficam com as crianças, mesmo parentes, amigos, professora, líderes da igreja. Sabe aquela história, eu ponho a mão no fogo? É isso que eu estou falando. Não assim, vamos desconfiar de todo mundo, vou olhar de rabo torto para todo mundo, né? De olho torto. Não, não é isso. É você falar assim, eu não coloco a mão no fogo por ninguém. E ficar atento. Ver qual que é a relação, como que fica a sua criança quando ela fica ali junto daquele adulto que cuida dela. Como que é o sentimento dela, como que é ali a conversa dela. Veja como que ela está. Escute o que a criança tem a dizer. E quando eu falo escutar o que a criança tem a dizer, não é você ouvir ali com o seu ouvido, mas é você ver até mesmo nas atitudes da criança. Muitas vezes as crianças elas não vão falar, mas elas vão deixar algumas características. Eu tinha uma aluna em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu dava aula para ela de matemática, ela estava no 7º ano. E o meio dela dizer para nós professores e pedir ajuda
foi através de cartas em inglês. Na verdade, eram letras de música que ela escrevia e deixava, esquecia lá na carteira, debaixo da carteira. Esquecia dentro dos meus livros, dentro do meu diário, da escola. E aí eu comecei a ver que isso estava sempre, né? E eu não sou nada, não sei nada de inglês. E então eu vi aquele negócio ali, né? E aí um dia eu resolvi falar com a professora de inglês. E falei, bem, ela está mandando para você essas cartas aqui, ou está deixando, você já viu? Aí ela falou, Thalita, eu ia falar com você sobre isso, porque... E a gente era muito amiga, eu e essa professora. Ela falou, Thalita, a letra disso daqui é terrível, era algo assim, suicida. E falava de quarto escuro, falava de noites. E ali a gente começou a ver que tinha algo errado. Nos aproximamos mais ainda dessa criança, pré-adolescente, né? E a gente, conversando ali, começamos a ver que tinha algo relacionado com o pai dela. Foram, queridos, mais ou menos 1 ano, a gente conversando com ela, tentando entender. Não ali, né, chegar e já perguntar de cara, mas tentando entender o que estava acontecendo, porque a gente via que tinha algo diferente. E ela só se abriu, ela só conseguiu falar em lágrimas, quando a professora de inglês, em um momento particular com ela, se abriu em lágrimas também, contando que ela tinha sido abusada quando ela era criança. E essa professora de inglês, ela tinha sido abusada pelo tio dela, que tinha 15 anos de idade. E ela foi abusada até a fase da adolescência por esse tio, que às vezes ia na casa dela, e ela descobriu depois de adulta, que não somente ela era abusada, mas as 2 irmãs também. E as 3 irmãs nunca contaram isso para ninguém. Ela fez tratamento durante anos com um psicólogo pastor, e eu me lembro o dia em que ela chegou, feliz da vida para mim, com lágrimas no rosto também, me falando, amiga, eu estou curada. E eu falei, como você está curada? O que aconteceu? Ela falou, eu consegui perdoar meu tio. Estou indo para lá, para a cidade em que ela morava, e eu vou me encontrar com ele, e eu vou falar, eu te perdoo. E, queridos, essa aluna, a gente tomou as devidas proporções, né? Vamos lá, chamamos a diretoria. Não sei o que aconteceu com o pai dela, até tive que sair, vim para Tatuí. Mas quanto essa menina sofreu, e o quanto essa menina ficou em silêncio, e quão difícil foi para ela poder abrir a boca e contar que o pai dela a abusava, enquanto a mãe estava trabalhando à noite como enfermeira. Ouvir as crianças, ouvir como que as suas crianças, como os jovens da igreja, como as crianças da igreja falam. Nunca deixe os seus filhos sozinhos no banheiro. Ai, aqui está tão gostoso o sermão, filho, vai lá você sozinho. É uma criança, é uma criança. Acompanhe ele, vai olhando ele. Não precisa, então, de repente, colocá-lo até lá dentro, mas fica ali na porta, olhe ele. Esses dias eu tive o Lourenço queria muito ir ao banheiro, eu estava com a Sofia no colo, chorando, com a compra do mercado, esperando o Diogo chegar com o carro. E o Lourenço, mãe, estou apertado, estou apertado. Peguei e fui lá com um carrinho do mercado até o banheiro feminino, porque não poderia abrir o masculino. Abri o banheiro feminino, fiquei segurando a porta, ali com a Sofia chorando no colo. Falei, vai lá. Dá um jeito, a gente dá um jeito, né? Mas acompanhe o seu filho, fique de olho. Muitos abusos, essa psicóloga, ela fala, que é muito triste, mas muitos abusos ocorrem dentro do banheiro. Banheiros, inclusive, da igreja. Não deixe o seu filho no computador. Ele deve ficar em lugar de acesso a todos. Mas hoje em dia a gente não tem só o computador, não é mesmo? Hoje em dia o mais terrível é o quê? O celular. Não é comum a gente ver as crianças nascendo com o celular na mão. O pai já compra um tablet para ele, ou já compra um celular, que é para a criança ficar jogando ou vendo vídeos, né? Sim, muitos abusos ocorrem através dessa tecnologia. Não deixe seu filho sozinho nunca, achando que ele está assistindo aquele videozinho ou que ele está jogando aquele joguinho. Nós podemos proteger as crianças na escola,
ou no convívio com os coleguinhas, como eu disse, muitos abusos ocorrem entre crianças mesmo e com outros adolescentes. Às vezes, na curiosidade da criança, ocorre ali um abuso. Vocês sabiam disso? Fiquem atentos ao seu filho. Está brincando no parquinho, está ali com a sua amiga querida, que você não vê há tantos anos, aí você esquece do seu filho e fica batendo papo ali, né? E fica batendo papo, e ali você nem está vendo onde a criança está indo. Isso ocorre também em almoços comunitários na igreja. Os filhos estão correndo todo lado da igreja aqui, e você nem sabe onde está o seu filho. Fique atento. Pede licença, só um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Vai lá, dá uma olhada. Ah, está tudo ok, volta. Daqui a pouco vai lá, dá uma olhada novamente, volta. Viu que tem algo estranho? Não vai se desesperar, gritar com a criança, bater, enfim. Chama de canto, fala, vamos brincar de outra coisa? E aí fica ali do seu lado, desvia o foco. Quando chegar em casa, aí sim, você senta com seu filho de uma maneira mais didática, converse, tentando extrair o que estava acontecendo. Mas sempre é importante a gente ter esse tato, saber como falar com a criança. Na escola, como você pode prevenir na escola? Sabe como? Sendo amigo dos professores e dos monitores. Os monitores quem são? São aqueles que estão cuidando das crianças, quando a criança vai ao banheiro, que fica ali no pátio, que fica ali em todo lugar da escola. Converse com o monitor, né? Como que meu filho, onde ele fica quando ele está no recreio, está no intervalo? Onde ele fica? Quais são os amiguinhos dele? Vai extraindo, sabe? Perguntando, sabendo, conversando ali, tendo uma amizade com a professora, sabendo do comportamento com os amigos. Qual que é o comportamento do seu filho com os amigos? Isso é importante. E como nós podemos, como igreja, proteger as crianças? Aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas na revista de vocês tem uma parte somente falando sobre isso. E é muito importante eu extrair daí, porque eu achei muito, muito importante o que eles colocaram. Primeira coisa é treinar voluntários. Treinar as pessoas que vão ficar com as crianças, o departamento infantil. Então, a igreja tem que treinar como as professoras, como os professores devem agir, devem estar ali com as crianças atentas. Segundo lugar é fechar o cerco. E aí ele fala uma coisa que muitas vezes a gente pode achar que é algo muito forte, mas ele fala assim, não é demais você pedir um antecedente criminal com quem vai trabalhar com as crianças. Eu achei, nossa, é verdade. Não é algo assim tão, nossa, não, isso é demais. Porque lá no meu condomínio, para algum funcionário trabalhar lá, e eu falo funcionário, tipo, uma ajudadora de casa, por exemplo, para trabalhar lá, ela tem que ter um antecedente criminal para ela poder entrar dentro do condomínio. Eu falei, se o condomínio pede isso para um cortador de grama, para um jardineiro que vai trabalhar ali no condomínio, por que eu não vou pedir um antecedente criminal para as pessoas que vão cuidar dos nossos filhos? É importante a gente saber o passado, conhecer. Não que isso vai ficar marcado, mas só para você conhecer, para você saber o que está acontecendo. Na igreja, atente para espaços isolados. Lá na minha igreja, na Alvorada, lá em São Paulo, não sei quantos já viram, já conhecem, é uma igreja que fica lá no Capão Redondo. Já ouviram falar essa palavra, Capão Redondo? E eu morava ali. E lá era uma igreja muito grande, é uma igreja muito grande. E na parte de trás da igreja, eu me lembro que tinha, assim, para chegar ao tanque do batismo, tinha umas escadas que davam até o tanque do batismo. E essas escadas davam também para outras salas. E essas escadas que ficavam na lateral eram duas. A igreja era muito grande. Ela era escura, assim. E eu sempre, quando tinha que passar ali por trás, meu coração acelerava. Porque eu ficava pensando, se alguém me puxar aqui e pegar, ninguém vai me ouvir. Porque a igreja era muito grande e as salas lá em cima ficavam abertas e a escada também ficava aberta. E era uma preocupação que nós temos que ter com a nossa igreja. Tem algum espaço isolado aqui na igreja? Coloca portão. Coloca um cadeado. Não precisa ficar aberto se não está sendo usado. E eu fiquei muito feliz que esse ano, recentemente, voltei lá. Aí eu fui lá ver, eles colocaram grades e colocaram cadeado. Eu fiquei muito feliz e aliviada. Outra política que nós devemos tomar é criar um processo de check-in e check-out, né? Quando tem alguma programação na igreja, como vai ter hoje aqui, né, o Acampa Dentro.
Conhecer, saber quem é que vai ser o responsável para buscar a criança. Quem vem buscar a criança? Ah, não sou eu, é fulano de tal. Saber quem vai, para você deixar ali um contato. Criar e implementar uma política de proteção infantil dentro da igreja. Os líderes da igreja se reunirem e criarem aí essa política. O que fazer com as nossas crianças? Como proteger as nossas crianças? Isso é importante. Ter um plano em resposta ao abuso. Se acontecer um abuso, o que nós devemos fazer? Conhecer quem frequenta a igreja, diáconos e diaconisas, né? Estão aqui para conhecer, para estar ali com as visitas. Conhecer a sua comunidade é uma ótima oportunidade quando vamos entregar panfletos, quando vamos entregar livros. Garantir o apoio de líderes e conscientizar e capacitar os pais, como hoje nós estamos tendo aqui uma capacitação. Nós devemos ensinar a criança que ela é muito importante e especial e que ninguém deve machucá-la. E que se alguém fizer alguma coisa que a machuque ou que se faça sentir mal, ela tem que dizer não e sair correndo. Não importa quem seja, diga não e saia correndo. Não tem como você sair correndo, se tranque no banheiro, se tranque no quarto, que seja o que for. Você grite não. Minha mãe falava assim, se alguém te pegar na rua, Thalita, né, em questão de estupro, que mulher tem muito medo disso, e quando a gente já estava mais adolescente, minha mãe, quando caminhava lá nas ruas de São Paulo, Thalita, se alguém pegar você, colocar alguma arma ali, fizer alguma coisa, te puxar, você finge que desmaiou, se joga no chão, dá uma de louca, grita, para não ser de jeito nenhum pega. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, ensinar os nossos filhos. Dizer o nome para a criança de 2 ou 3 pessoas que ela pode confiar e dizer. Porque se alguma pessoa que ela confia desses 3 nomes, ela pode dizer para outras pessoas. Ensinar as crianças que elas não precisam fazer tudo o que os adultos mandarem, não importa. Se é algo que foge do princípio dela, ela não tem que fazer. Seja um médico, seja um professor, seja um líder da igreja, seja um adolescente, o melhor amigo. Dizer para as crianças nunca aceitarem presentes, dinheiro, bala, brinquedo, o que for, de pessoas estranhas, ou que ela não possa contar para os seus pais livremente. Dizer para crianças sempre ficarem juntas de outras crianças, para que elas não fiquem sozinhas. Nós precisamos restaurar as crianças. E como precisamos restaurá-las? Ouvir sem julgar. Se você ouviu a criança e descobriu ali que houve alguma coisa errada, aí você vai e fala, mas por que você não fez nada? Por que você não me disse isso antes? Pronto, acabou. A criança não vai mais falar nada. Ela já se sentiu culpada. Dê tempo a ela, escute, sem fazer perguntas. Não sentir que ela fique alarmada ou com vergonha. Não perguntar detalhes, pelo menos não a primeiro momento. Não pergunte detalhes. Solicitar um apoio profissional. Não importa qual tipo de abuso que foi. Leve ao médico, leve a um psicólogo. A família também vai precisar de ajuda profissional e de um apoio da igreja, dos familiares. Sem acusações, sem apontar dedos. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Eu sabia que você não deveria ter feito isso. Sem julgamentos, meus irmãos. Lembrar que somente Deus pode restaurar as feridas do coração e nos fazer amar novamente. Como eu disse, a minha amiga levou anos para ela ser curada. Dar tempo, não fique ali falando, mas você ainda lembra disso? Isso aconteceu há tanto tempo. Você não passou pela situação da pessoa. Ela só precisa de um apoio, de oração. Deus é quem vai curar. Deus é quem vai curar as feridas e vai trazer o perdão. Sabe, queridos, a gente sonha com um dia em que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E já não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas, o quê? Passaram. É um tema difícil? É algo que a gente imagina que isso não pode acontecer. Alguns podem estar com o coração apertado nesse momento. Mas Deus nos promete
que tudo isso vai acabar, vai ter fim. Último texto, abra sua Bíblia em Salmos 127, no versículo 3. O Salmo 127, versículo 3, talvez seja conhecido de muitos pais aqui. Diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Se você soubesse que você hoje iria receber uma herança de um familiar, e que essa herança era uma herança assim, ó, que daria para pagar todas as suas dívidas, iria dar para você viver bem o resto da tua vida. O que você iria fazer com essa herança? Deixar em qualquer lugar? Ou você iria pensar como você aplicar essa herança? Onde você pode aplicar essa herança? Como eu posso proteger essa herança? Nós temos aqui a descrição da maior herança que existe, que são as crianças, são os filhos. Os filhos que Deus falou para não nos impedir de ir até o reino. Essa é a maior herança que nós temos. E o que nós devemos fazer com essa herança? Protegê-las, ajudarmos elas a se protegerem. As crianças são joias preciosas, como cantamos aqui. São a herança do Senhor. Como a igreja de Deus, devemos nos indignar, como Jesus ficou indignado com os discípulos. Nos indignar diante de toda a injustiça e abuso provocado contra as crianças. Elas estão esperando a nossa proteção, a nossa ajuda. Elas acreditam que nós podemos fazê-lo. Por favor, não fique aí parado, não se cale. Faça alguma coisa. Busque informação. Ofereça o seu afeto e um pedaço da sua vida em prol dessa causa. O poder estará na mão dos abusadores até o dia em que a nossa voz estiver silenciada. É hora da gente quebrar o silêncio. É hora de fazermos alguma coisa. É hora de começarmos a abrir a boca. Quem se compromete hoje a cuidar das crianças? Vamos ficar em pé nesse momento e vamos nos comprometer juntos. Hoje vamos nos comprometer diante de Deus a cuidar das crianças. Eu vou pedir nesse momento que vocês fechem os olhos. Eu vou pronunciar aqui algumas frases de oração e vocês vão falar junto comigo. Pela graça de Deus, eu me comprometo a cuidar das crianças e adolescentes como uma dádiva de Deus. Também me comprometo a proteger as crianças e adolescentes de tudo que os machuque e roube os seus sonhos. E se eu souber de algum abuso, me comprometo a denunciá-lo e apoiar a vítima. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.